Gente, boa tarde. Eu me chamo Mônica Laiandra, sou pastora e sou psicóloga também. Tenho gravado alguns vídeos com temáticas da psicologia, mas hoje eu venho aqui para falar sobre a Bíblia, sobre algo que Deus tem ministrado no meu coração há alguns meses e eu tenho resistido ao Senhor e não querer vir falar sobre isso. Pode ter pessoas que não gostem, pode ser um assunto polêmico. A gente, quando vai gravar algo para colocar na internet, você tem que estar preparado para tudo, né? Para pessoas que vão te apoiar, como pessoas que também não vão lhe apoiar. Às vezes a gente quer evitar atrito, contenda, mas a verdade é que nós temos que obedecer ao Senhor, certo? O tema da mensagem que eu quero trazer hoje para você é: aprenda a sair da igreja. É isso mesmo. Aprenda a sair da igreja. E já já você vai entender o porquê, o tema dessa mensagem é esse, né? Então nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Isso é o apóstolo Paulo falando para os crentes da igreja de Coríntios. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Se vocês têm tais comportamentos, andam com invejas, dissensões, contendas dentro da igreja, que diferença tem vocês das pessoas do mundo? Né? Então, assim, às vezes eu também me faço esse tipo de pergunta, porque quando acontece isso com pessoas lá de fora que não têm o conhecimento da palavra, tudo bem, mas com pessoas que estão dentro da igreja, dia após dia, ouvindo a palavra, sendo ministrado, isso não é para acontecer. Então, irmãos, Paulo chama a igreja de Coríntios de carnais e de meninos devido às contendas e invejas dentro daquela igreja e pelas as divisões que tinham. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo. Então, assim, infelizmente, não era só na igreja de Coríntios que aconteciam isso. Até hoje acontece isso dentro da igreja. Por quê? Por falta de maturidade espiritual dos cristãos, por falta de conhecimento da palavra. E, na verdade, nós temos que entender que ninguém é de ninguém. Todos é para ser de Deus, é para ser. Infelizmente, quem tem tais atitudes não são de Deus. Porque os filhos de Deus, eles têm maturidade. A maturidade, ela é adquirida através do meu crescimento na fé e no conhecimento da palavra de Deus. E nós sabemos que tem pessoas que não têm interesse nenhum em ter conhecimento. Convida as pessoas para ir num culto de ensino, de oração, para ver se querem ir. Você conta as pessoas que lá estão, mas diz que é um culto de revelação, de profecia, isso para você ver a quantidade de pessoas que vão estar lá, porque as pessoas elas estão correndo mais atrás dos seus interesses, mas não têm interesse em conhecer o Deus no qual elas servem, certo? Então, por essa falta de conhecimento, a Bíblia mesmo diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, lá no livro do profeta Oséias. Acontecem essas divisões, essas contendas, legalidades que são dadas a espíritos malignos para agirem dentro da igreja, certo? Então, Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a sua obra. Homens e mulheres, eu quero até aqui dar uma ênfase, porque tem alguns pregadores, pessoas participando aí de podcast, dizendo que na Bíblia não tem citações falando que em algum momento Deus levantou mulher como pastora. Sim, independente disso,
Eu não acredito que o Deus que eu sirvo, onipotente, onisciente, onipresente, o Criador dos céus e da terra, ele caiba somente dentro da Bíblia. Ele é muito mais do que isso. Claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que ela é a palavra de Deus. Deus inspirou homens para escrevê-la, para deixar para mim e para você como base daquilo que eu tenho que ser seguido. Mas Deus, ele pode fazer muito mais do que o que está na Bíblia. Então, se ele pode fazer muito mais, por que ele não pode usar uma mulher para fazer a sua obra, para estar na frente de uma igreja pastoreando? Que mal uma mulher faz em pastorear uma igreja? Nenhuma. E outra, a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E nós temos que lembrar que a Bíblia, ela foi escrita em uma cultura que não é a nossa cultura. É uma cultura diferente, tempos diferentes, mas é válido até hoje para os nossos dias, certo? Então, voltando aqui, Deus, ele tem levantado homens e mulheres para fazer a sua obra. É fácil? Não. Eu, pelo menos, eu estou na frente da obra há 13 anos. Eu tenho passado por muitas coisas. Eu não vou dar exemplo talvez de ninguém, não sei, a não ser que caiba aqui. Mas os maiores exemplos que eu tenho é meu mesmo. Tem 13 anos que eu estou na frente da obra. Não tem sido fácil. São muitas lutas, muitas frustrações, muitas decepções. As pessoas esquecem que o pastor, a pastora é ser humano, que tem sentimentos. É um ser falho, é limitado, mas as pessoas, elas exigem de nós uma coisa que nem elas são. Elas exigem da gente uma perfeição sem que nem elas são perfeitas. E às vezes elas não estão dentro da igreja por causa de Cristo, por amar a Deus, por amar a Cristo, mas elas estão buscando algo, as suas realizações, e elas começam a julgar, a criticar, a falar coisas que não devem, começam a entender de forma diferente a palavra, você prega uma coisa e elas entendem totalmente distorcida, porque elas não estão ali por causa de Deus. Quem está dentro da igreja por causa de Deus, ele busca ter intimidade com Deus. E quem tem o Espírito de Deus, ele não é enganado por Satanás. Ele não tem a mente manipulada, porque o Espírito Santo de Deus não deixa. Eis o motivo aqui desse tema. Aprenda a sair da igreja. Por quê? As pessoas até sabem entrar dentro da igreja, mas não sabem sair. Eu, pelo menos, eu tenho vivido muito isso. Eu tenho visto pastores, colegas que também têm vivido isso, que às vezes desabafam, às vezes conversa ali com a gente, né? A gente desabafa uns com os outros, porque não é fácil, tem hora que a gente precisa desabafar. Então, o comentário tem sido um só, de pessoas que sabem entrar, mas que não sabem sair. Pessoas que saem das igrejas desonrando, desrespeitando a gente, falando mal, com atitudes de ingratidão. Gente, vocês precisam entender uma coisa. O cristão, ele precisa, a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz desse mundo. Se nós somos o sal e a luz desse mundo, a Bíblia está dizendo que nós temos que agir diferente, ter atitudes e comportamentos diferentes. Eu não posso agir como as pessoas do mundo. Só que cristãos que têm atitudes como essas que eu estou citando aqui, que saem de qualquer forma desonrando, falando mal da liderança, fazendo facções dentro das igrejas, como o apóstolo Paulo falou que existia na igreja de Coríntios, causando divisões. Não são pessoas salvas verdadeiramente, não são pessoas que tiveram uma vida transformada. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, de 1 a 3, ele vai dizer que nós temos que ter a nossa vida transformada pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Eu não posso estar dentro da igreja com o mesmo entendimento que eu tinha lá no mundo, com os mesmos comportamentos que eu tinha lá no mundo.
Então, se eu sou sal e luz do mundo, eu tenho que ser diferente, eu tenho que agir diferente de uma pessoa do mundo que não tem o conhecimento da palavra. A gente entende quando age com traições, com facções, com mentiras, com manipulações, mas de pessoas que estão dentro da igreja, isso é inadmissível. E infelizmente Jesus está às portas, voltando para buscar a sua igreja, e tem muitas pessoas ainda cometendo ainda nesses mesmos comportamentos e nessas mesmas atitudes. Irmãos, você que está me ouvindo, eu já sofri muito com isso. Pessoas que chegam, você acolhe, você recebe, você apresenta na igreja, ali a gente dá oportunidade para trabalhar, você consagra às vezes, e de repente do nada a pessoa ela começa a visitar outros lugares, ou começa a ser manipulada por outras pessoas, começa a virar a cabeça, começa a se rebelar contra você. O que você fala não tem mais validade para ela, as orientações que você dá não tem mais validade para ela, e de repente ela decide sair da igreja. Só que ela não sai como uma pessoa madura, uma pessoa salva, liberta. Ela não tem coragem de chegar na sua liderança e falar: ô pastor, pastora, eu tô saindo da igreja, eu quero agradecer pelo tempo que eu fiquei com vocês aqui, vocês me ajudaram, vocês foram bênção na minha vida, mas agora eu quero sair, eu quero a bênção de vocês. Porque, gente, isso é normal em toda igreja entra e sai pessoas. O que não é normal é da forma que as pessoas estão fazendo. Elas não têm coragem de ir na sua liderança e falar, e começam a gerar facções, começam a apontar defeitos ali na sua liderança para as outras pessoas, começam a distorcer a palavra, elas começam a formar grupinhos para colocar pessoas contra a sua liderança. E de repente, do nada, muitos somem sem nem dizer nada, sem dar nem satisfação. Você às vezes liga, a pessoa não atende, manda mensagem, pergunta para a pessoa: fulano, tá acontecendo alguma coisa? A pessoa não responde. E isso é chato, isso é dolorido. Eu tô falando para você porque eu já vivenciei isso dentro da igreja muitas vezes, e de pessoas que você muitas vezes orou, fez campanha, você ajudou, você foi presente na hora que a pessoa precisou, e quando ela vai sair, ela não tem a mínima consideração de falar para você que está saindo, simplesmente some, não dá satisfação. Isso quando não sai, fazendo contendas, mentindo contra você, mentindo contra a igreja, como eu falei que já aconteceu muito, de pessoas que saíram me defamando. Eu já fui chamada de, quando eu lembrar eu falo aqui para vocês, de pastores que focam em dinheiro, que vivem pedindo dinheiro para igreja. Eu não sou assim. Quem me conhece, quem me congrega comigo sabe que eu não sou assim. Eu não vivo pedindo dinheiro para a igreja. O que a gente faz na igreja é colher ofertas e dízimos normais. Graças a Deus, e Deus ele tem mantido a obra dele. Então assim, por pessoas que fazem isso, que não têm caráter, que não têm maturidade, que não cresceram espiritualmente, que cresceram cronologicamente, têm a corpo e a altura de pessoas adultas, mas emocionalmente são crianças, são pessoas imaturas, e espiritualmente também não cresceram, não amadureceram na fé. O motivo para me estar gravando esse vídeo hoje é para alertar você, igreja, irmão, você que está me ouvindo, sobre isso. Isso é feio, isso não é de Deus. Mude o seu comportamento. Se você que está me ouvindo hoje, essa palavra está falando com você, Deus está falando com você, da forma que você saiu da sua igreja desonrando a sua liderança, desonrando os seus líderes, volte atrás, reconheça, peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa por eu não ter honrado os meus pastores, a minha liderança. Perdoa, Senhor, me perdoa pela forma que eu saí daquela igreja. Me perdoa. Eu quero ser luz nesse mundo, eu quero ser o sal da terra.
A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões, esses não prosperarão. Porque, gente, que tem muitas pessoas dentro da igreja que não prosperam, não têm prosperado porque eles estão encobrindo as suas transgressões, eles não estão trazendo os seus pecados para a luz, eles não estão confessando, eles não estão fechando as brechas que eles deixaram abertas lá para trás, e nós temos que fazer isso. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 3:2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, né? Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha o que nós estamos vivendo isso hoje. Lá em 2 Timóteo, ele diz que nos últimos dias haveriam pessoas dessa forma. Eu tenho encontrado pessoas assim, pessoas ingratas, pessoas cruéis, pessoas sem amor, que não pensa na nossa situação, não se coloca, não pratica o exercício da empatia, da flexibilidade. Pessoas que você ajuda, e quando a pessoa tá ali cometendo um ato pecaminoso, fazendo algo que não é para fazer, que você vai chamar a atenção, ela não gosta, já diz que vai sair da igreja. Gente, o que é isso? Nós somos pessoas adultas. Você não deve sair da igreja porque você foi chamada a atenção. Eu quero falar para você que se a sua liderança tá lhe chamando a atenção, é uma prova de amor que ela tem por você. Ela se preocupa com você. A Bíblia vai dizer que Deus só corrige quem Ele ama. Quem Ele não ama, Deus não corrige. Então você tem que agradecer, levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus se você tem uma liderança que se preocupa com você, que se preocupa com a sua salvação, que quer o seu bem. E quem quer o seu bem, quando vê você no erro, vai chamar a sua atenção, vai lhe corrigir, porque quer ver você sendo uma pessoa melhor, certo? Vamos ver também o que diz Hebreus 13, versículo 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a maneira de viver deles. Agora vamos ver o versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vós. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha o que aqui a palavra do Senhor diz. Caso contrário, isso não será proveitoso para vós. Então ele está orientando: obedeçam seus líderes, sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem devem prestar conta. Ou seja, a sua liderança pastoral vai prestar conta de você com Deus. Então, o pastor que entende isso, que compreende isso, ele vai querer cuidar bem das suas ovelhas, ele vai querer orientar, porque ele sabe que no grande dia ele vai prestar conta da vida dessas ovelhas com o Senhor. Aí ele continua: obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Quantos pastores, quantos líderes, irmãos, se encontram entristecidos, desanimados, querendo desistir do seu ministério, do seu chamado, por conta disso daqui, de pessoas que não aceitam ser chamados a atenção, de pessoas que não aceitam ser corrigidos, que se levantam contra a sua liderança, que saem da igreja com ingratidão, que saem da igreja falando mal, com difamação. Quantos pastores e líderes estão acometidos de transtornos psicológicos, com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, por conta de tantas frustrações que tem passado dentro da igreja. Você consegue entender o que é um líder espiritual? Um pastor e uma pastora é uma pessoa que abriu mão muitas vezes da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, para viver o chamado de Deus, para ensinar a você a herdar
para a eternidade. Você tem noção do que é eternidade? Uma eternidade não afastada de Deus, mas uma eternidade com Deus, do lado de Deus. E às vezes essa pessoa ela vai ser chata, às vezes essa pessoa ela vai incomodar assim com o que ela fala, porque ela tá vendo que da forma que você está, se Jesus voltar, você não vai herdar uma eternidade com ele, mas sim uma eternidade afastada dele. O pai que ama o filho corrige o filho, o pai que ama o filho orienta, o pai que ama o filho conversa, mostra o certo e o errado. Então vocês precisam entender isso. Um líder religioso é alguém que abriu mão de si para viver o chamado de Deus na sua vida, para ensinar a você a andar no caminho da luz, ser o sal e a luz da terra, e para herdar uma eternidade com o Senhor. Você tem noção do que é isso? Não é nada comparado com esse mundo aqui, onde a Bíblia diz que as coisas desse mundo são passageiras. E ainda tem uma passagem que diz: o que adianta eu ganhar o mundo se eu perder a minha alma? Então o seu pastor, o pastor que teme ao Senhor, porque nem todos que estão na igreja como pastores temem a Deus, e eles não estão ali por amor, mas por interesses próprios. Eu quero falar do pastor que ama o Senhor, que ama a sua obra, que ama você. Muitas vezes ele vai ser chato, sim. Ele vai ser antipático, enjoado, mas é para o seu bem. Aprenda a valorizar quem se preocupa com você. Aprenda a honrar quem passou tempo na sua vida lhe ensinando, lhe mostrando o caminho certo. No dia que você quiser sair dessa igreja, você não é obrigado, embora outro momento eu possa vir aqui falar sobre isso, porque na Bíblia em nenhum momento vai nos mostrar, de Gênesis a Apocalipse, ninguém mudando de igreja em igreja, pulando de tribo em tribo. Nós temos que aprender a ficar naquele lugar, porque a Bíblia diz que o justo ele cria raiz, mas o ímpio ele é como a palha na frente do vento, é jogado para todo lado. Mas o justo ele cria raiz, ele pode passar o que passar, mas ele não sai do lugar que Deus lhe plantou. Por mais adversidade que ele passe, ele não esteja gostando de algo, mas ele tem maturidade para resolver, ele tem maturidade para chegar na sua liderança e falar daquilo que ele está passando. Nós precisamos ser assim, não ficar pulando de igreja em igreja, sair defamando pastores e líderes, defamando a igreja. Meus amados, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar. Deus está vendo tudo. Talvez você ainda não sentiu o peso da cobrança de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele é misericordioso e ele nos dá tempo para nós nos arrependermos. Pode ser que você esteja vivendo esse tempo. Deus está te dando tempo para se arrepender. Pois se arrependa, peça perdão para Deus. E aprenda a sair de uma igreja quando você quiser sair, honrando a liderança, honrando a igreja que lhe acolheu, honrando os irmãos que estiveram ali com você, não desonrando, não falando mal, não denegrindo. Você é cristão para morar no céu, não cristão para envergonhar o nome de Deus. Você precisa ser exemplo nessa terra. Você precisa ser o sal e a luz desse mundo. Você precisa ter maturidade espiritual, emocional, atitudes maduras para você se tornar um verdadeiro cristão e um filho de Deus. Então, no dia que você for sair de uma igreja, tenha maturidade, chega para sua liderança e fale: pastor, eu quero sair, me abençoe, eu agradeço por tudo. Não saia falando mal, não saia defamando, não saia levantando calúnias, não saia causando divisões, porque Deus vai cobrar de você. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Deus cobrar de você isso, mas ele vai, porque Deus ele não é injusto. Ele tá vendo o que os seus filhos que são chamados para pastorearem, eles passam na frente de uma obra. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu comprei, eu achei interessante. O nome é A Dor Invisível dos Presbíteros. É da Luciana Campos, a autora é Luciana Campos, mas ela é uma psicóloga. E aqui ela não fala só de presbíteros nesse livro, ela fala de pastores, de padres, todos aqueles que têm um chamado ministerial. E eu encontrei a fala de um pastor aqui na página 34 que diz assim: aqui
são nomes fictícios, não é o nome do pastor mesmo que ela atendeu, que foi paciente dela. Ele tem 47 anos, é um pastor da Assembleia de Deus. E olha o que a fala dele, o que ele diz. Sempre amei cuidar de pessoas, dar conselhos, dar aulas de música, mas quando assumi, percebi que não era só isso. Olha o que ele está dizendo. Toda a responsabilidade estava sobre mim. Você tem noção do que é isso? Um pastor, ele carrega toda a responsabilidade da igreja, está sobre ele, sobre os ombros dele. Havia uma dívida de IPTU de R$6.000. A igreja não era legalizada, o prédio não era próprio. A cobrança das pessoas para que eu resolvesse tudo. Era crise nas famílias que eu era chamado para atender. Políticos que viviam nos procurando para formar alianças, traições, ingratidão. Isso é o que mais pastor passa dentro de uma igreja. Traições, ingratidão. Minha esposa me cobrava, minha filha ficou doente, até os filhos da gente, se vocês não sabem disso, são afetados quando nós passamos por essas lutas dentro do ministério. Meu Deus, entrei em crise. Às vezes ia chorando para a igreja. Gente, isso já aconteceu comigo também. Você não sabe o quanto é difícil. Já aconteceu comigo de eu chegar, estacionar o carro na frente da igreja e eu, assim, me debruçar por cima do volante do carro e começar a chorar e dizer para Deus, eu não quero mais, eu não quero. E ali, enquanto eu chorava, enquanto eu falava para Deus que não queria, o Espírito Santo, ele vinha me consolar. E já aconteceu das vezes que eu cheguei na igreja e eu tive que abrir a igreja e eu levantar o portão chorando e eu falar para Deus, eu não aguento mais, mas o Espírito Santo vinha me consolar. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria mais na frente da obra, certo? Então, continuando aqui com a fala do pastor, né? A gente se emociona porque só quem sabe é quem já viveu ouvir. Então, os escândalos de pastores famosos que fazem com que as pessoas achem que somos iguais a eles. As pessoas costumam generalizar, porque um pastor faz uma coisa errada, um escândalo, aí eles começam a dizer, esses pastores não valem nada, são todos ladrões, isso e aquilo. Meu amigo, se você não sabe do que você fala, fique calado. E nós não podemos generalizar as coisas porque nem todo mundo é igual. Tem pastores sinceros, sim, que faz a obra de Deus por amor, com honestidade, certo? Então, às vezes a gente paga pelo erro de outras pessoas, porque as pessoas sempre generalizam. Então, continuando, não conseguia dormir, queria ficar sozinho o tempo todo, fiquei 2 anos desempregado, não tinha disposição para sair de casa. Esse pastor, ele já estava em um quadro de depressão. Foi horrível, cheguei a pedir a morte. É isso que muitos pastores que levam a obra de Deus a sério passam hoje em dia. Isso também já aconteceu comigo. Eu já pedi a morte para Deus, de tanta decepção, de tanta frustração que a gente passa. Então, se você é um crente salvo, um crente que vai morar no céu, eu não estou aqui pedindo para você bajular pastor nem ninguém, mas a Bíblia diz que nós temos que honrar quem merece honra. Quem não honra não será honrado. Outra hora eu vou voltar aqui para falar sobre honra, o que significa. E muitas pessoas têm gravado vídeos aí na internet insinuando, fazendo com que pessoas pequem em relação aos seus pastores, dizendo que não tem que bajular nem paparicar e não sei o que, perepepe para papá. Sim, realmente eu concordo. Bajulação e paparicação não, mas reconhecer quem é o seu pastor na sua vida, ou a sua pastora, você tem que reconhecer, você tem que respeitar e você tem que começar a praticar o exercício da empatia e se perguntar, e se fosse eu no lugar do meu pastor? E se fosse eu no lugar da minha pastora? E se eu fosse o meu pastor e eu tivesse uma ovelha como eu? Se eu fosse a minha pastora, eu tivesse um membro na minha igreja como eu, como que eu agiria?
Esse é o exercício da empatia. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro e a sentir a dor do outro, a gente começa a ter atitudes diferentes, comportamentos diferentes e agir com maturidade. Que essa palavra possa entrar no seu coração, na sua mente, fazer a diferença. Lembre-se que você é o sal da terra e a luz do mundo. Deus não lhe chamou para ser imitadores das pessoas do mundo, para continuar sendo como você sempre foi. A Bíblia diz lá em João 3:3, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, nesse dia, com muita graça, sabedoria. Que Deus possa te visitar, te libertando a tua mente, te dando humildade. E lembre-se, ainda está em tempo, volte atrás, peça perdão. Reconheça o que você fez, volte na igreja que você desonrou, peça perdão para a igreja, peça perdão para a sua liderança. Isso é atitude e comportamento de pessoas maduras e de cristãos salvos, porque é isso que a Bíblia nos orienta. Não deixe o orgulho continuar te cegando e endurecendo o teu coração, não. Sabe qual foi o pecado que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu? Foi o orgulho. Todos os orgulhosos e os soberbos estão debaixo da influência de Satanás. E você tem que estar debaixo da influência de Deus, do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. E Deus te chamou para influenciar com bons exemplos. É isso que eu quero deixar para você hoje. Que Deus continue te abençoando, não só hoje, mas todos os dias da tua vida. Faça uma autoanálise. Siga o conselho do apóstolo Paulo. Analise-se o homem a si mesmo. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.